Oi galera da Vila Belmiro, são todos muito bem-vindos para mais aqui no Prato Científico. Eu sou o Rex, apresentador aqui do nosso canal. E hoje, para quem está assistindo aqui o canal, sabe que vai ter um vídeo relacionado novamente a um cara que eu já falo que eu teria demitido, que é Kleber Xavier, o treinador atual do Santos, técnico do time já faz aí um bom tempo, um tempo bastante considerável. E hoje eu vim gravar esse vídeo para fazer uma relação com ele. Por que que eu acho que é tão bizarro o Santos ter esse treinador, o Santos hoje trabalhar, né, na figura do Kleber Xavier? Porque, para mim, o Santos, quando sai da Série B em 2024, demite o Carille com o discurso de reformular o trabalho e pensar em técnicos e trabalhos de formatos diferentes. E hoje o que eu mais vejo no Kleber Xavier são similaridades extremamente grandes ao trabalho do Fábio Carille. E eu quero trazer isso para vocês hoje, o porquê eu vejo isso. É claro que durante o jogo e tudo eu consigo falar às vezes muito mais, mas eu quis tentar trazer pelo menos as coisas que eu consigo mostrar com uma rápida pesquisa no Google, uma rápida pesquisa na internet, porque que eu tenho tido essa impressão que o Kleber Xavier faz um trabalho muito parecido com o Fábio Carille, né? E por que para mim o Kleber Xavier não faz sentido estar no Santos? Já que o Carille não era um nome que faria o Santos conseguir jogar, o Kleber Xavier também não faz sentido na minha visão, tá? Vamos começar essa análise falando de jogo, como joga o Santos, né? Então primeiro vamos pegar números gerais, tá? O Santos na Série A desse ano, é claro, tem menos jogos, apenas 15 jogos, né? Mas desses 15 jogos fez 13 gols, uma média de 0,9 gol por jogo. Ano passado, com o Carille, é claro, na Série B, no nível muito mais fácil, 38 jogos, teve 57 gols, 1,5 por gol por jogo. Até aí, eu não acho que é um número válido, já que a gente tá falando de um nível de dificuldade maior. Mas percebam, chances dentro da área, 109, fora da área, 76. O Santos, ano passado, teve 303 chutes, gols de... chances de gol, né, de dentro da área, 257 de fora. Bem mais alto, tá? As coisas ainda vão mudar. Chute por jogo, né? O Santos tinha a média de 14,7, hoje 12,3. Hoje o Santos até cria mais chances por jogo, 1,6, antes era 1,2. Mas vai lembrar, o Santos tem Neymar e Rollaser. Antes o Santos tinha o Juliano. Mas, que nem eu falo, Série B, Série A. Isso aqui por si só não prova tudo, tá? Posse de bola. Na Série A o Santos tem 48% de posse de bola. Na Série B o Carille tinha 53%. Isso já começa a me incomodar um pouquinho. Número de passes no próprio campo. 162 nesse ano, 167 no ano passado. Se a gente falava que o Carille só ficava circulando a bola na zaga e não subia com ela, os números são muito similares esse ano também. Bola no campo oposto, 185 ano passado, 154 nesse. O Santos toca menos bola no campo do adversário nesse ano, com o Kleber, do que ano passado. Nesse ano não, né? Tava lembrar, só no Campeonato Brasileiro. Então, isso aqui tem pouquíssimo número do Caixinha, tá? A maior parte desses números são do Kleber, tá? Então, antes que alguém fale essa argumentação. O Santos troca menos passes no campo oposto do adversário do que trocava ano passado, por exemplo, tá? Só pra vocês terem essa noção. E aí, números defensivos, acho que o Kleber até fez um trabalho mais satisfatório do que o do Carille. Claro, o Santos é mais atacado esse ano do que o Carille era, tá? Então, se você for comprar os números defensivos, o Santos, por mais que o Carille tenha esses impressionantes 18 gols sem tomar jogo, em desarmes, por exemplo, o Santos tem bem mais esse ano, o Santos tem mais recuperação de bola esse ano. Então eu acho que a gente tem coisas a elogiar, tá? Esse ano, tipo, 44,3 bola recuperada por jogo, ano passado era 39. Então, assim, tem coisas a elogiar no caráter defensivo quanto ao próprio Santos de Fábio Carille ano passado. Mas no ofensivo, que é um dos motivos do Carille sair, não vejo grandes mudanças. Aí vocês podem falar, pô, Rex, mas vamos lá. O Santos tenta marcar pressão, o Santos tenta... Eu ouvi muita gente falando, o Santos não jogou em linha baixa, por exemplo, contra o Internacional. Eu vou ser muito sincero, na minha visão o que aconteceu com o Internacional foi o seguinte, o Internacional já sabe que o Kleber Xavier não sabe fazer nada com a bola, fez o primeiro gol, deixou a bola com o Kleber e jogou um contra-ataque. Pra mim o Santos deu essa impressão que tava lá o tempo todo mandando no jogo, fazendo o jogo pau a pau, porque o Inter deu a bola pro Santos, tá? Porque é essa a estratégia do Inter. Mas mesmo assim eu quero mostrar pra vocês que esse domínio que muita gente fala que o Santos tem com a bola e tal, se a gente for comparar com jogos recentes, não é bem assim. Vamos lá. Jogos recentes, tá? Então, esse jogo o Santos começou perdendo, tinha que ganhar, então tinha que atacar. Teve mais posse de bola, bacana. Quem teve mais chance de gol? O Inter. Não muito bacana.
Chances grandes, chances três de cada lado, bacana. O Santos perdeu uma, o Santos perdeu, né, 3, o Inter perdeu, fez 2, então, né, o Santos fez 2, o Santos perdeu 3 chances, o Inter perdeu só uma, então, ok. Defesa do goleiro, o goleiro do Inter fez mais defesas, ok. Número de passes, né, são grandes, mas você vê que não é tanto, tá? E aí a gente vem aqui para a parte ofensiva, né, onde a gente vê que beleza. O Inter também criou boas chances, mas o mais interessante que a gente pode falar aqui, ó, chute foi 21 do Santos, 11 do Inter, sim, mas 7 no gol no Santos, 4 do Inter, tá? A gente for pegar campo, 24% da bola estava na zaga do Santos, e 43% no meio de campo e 36% na defesa do Inter. O que parece bom, o Santos, ó, entrou 48 vezes no campo final do Inter, o Inter só 33, isso aqui parece bom. Se você não compara com outros jogos. Vamos lá, Santos e Flamengo. Vocês concordam que foi um jogo parecido? Afinal, o Santos fez 1-0 e o Flamengo tinha que reverter. Então o Flamengo amassou o Santos. Por mais que em bolas criadas a diferença não seja grande, se a gente vir pra isso aqui, cara, é bizarro, tá? O Flamengo ficou 39% de posse de bola no campo do Santos, 41% no meio de campo e só 20% no campo de defesa, tá? Ó como que muda esse número. Ó como esse número de 33 virou 39 com o Flamengo, tá? O Flamengo deu 81 infiltrações na área do Santos. O Santos conseguiu dar no jogo inteiro 48 na área do Inter, tá? Então, assim, meus amigos, não. O Santos não consegue fazer essa pressão que muitos dizem, não. Com a bola, o Santos não sabe muito o que fazer, tanto que tem muita dificuldade de infiltrar, como tinha ano passado com o Fábio Carille. Mas, pô, o Flamengo não é parâmetro, pega um outro time. Vamos pegar um time que tá ali bem mal na tabela, tá embaixo da gente, inclusive. Fortaleza. Contra o Fortaleza teve mais posse de bola, 2.9 chances de gol contra 0.8 do Santos. Criação de grandes chances foram 5 do Fortaleza, só 2 do Santos. Fortaleza deu 32 chutes no gol e 8 do Santos. Nosso goleiro teve que fazer 8 defesas do Fortaleza, só uma. Fortaleza teve 15 escanteios, a gente não teve nenhum, tá? E aí, se a gente for para os outros números, cara, vai piorar bastante. Campo ofensivo. Os dois criaram 2 grandes chances, ok. Grandes chances perdidas, Fortaleza teve 3. Bolas longas, 1 do Santos. Toque na área de pênalti, 37 do Fortaleza, 14. Ou seja, infiltração muito maior. Falta no canto final, mais Fortaleza. Vamos lá. Ofensivamente, 13% do posse de bola ficou no campo do Fortaleza. O Santos precisando fazer gol, a bola ficava 24. Quase o dobro. 46% da posse de bola no meio de campo. Mais do que do Santos. E no ataque, o Fortaleza com 41% de posse de bola. O Santos, 33%. Isso é um time que sabe pressionar. Isso não sabe. O Santos teve 48 entradas na área, o Fortaleza teve 71. E desculpa, você vai me perdoar, o Fortaleza não é um Flamengo pra gente falar, criou muito mais por causa disso. Não criou. O Santos não sabe atacar. O Santos, quando tem a bola, não sabe o que fazer. E as últimas partidas deixam isso numericamente muito, muito claro. Se o Santos começa perdendo, o Santos não sabe o que fazer. O Santos sabe fazer um tipo de jogo. Fazer um gol, recuar, ficar no seu campo de defesa e jogar no contra-ataque. É só isso que o Santos sabe fazer. E olha lá, muito mal feito, tá? E olha lá. Quem que fazia exatamente isso? Novamente, repetimos o nome do homem, Fábio Carille. Ou seja, até agora, a gente teve a demissão do Carille para contratar alguém que joga no estilo muito próximo a ele. Mas, Rex, é só em relação à tática que a gente tem isso? Não. Vamos falar de jogador? Bora falar de jogador. Então vamos lá, Carille justifica a mudança tática de Patrick, né, no banco, no empate do Santos. Então, ele tá aqui na época, época que ele falava que o Patrick ele viu o Patrick como segundo volante, mas aí ele botou o Sandri, né, pra ser segundo volante. Ele tenta justificar, falando que o Patrick não pode ficar preso, um cara que vai andar mais em campo. Então, ele não via atribuição pro Patrick, mas sentia a necessidade de colocar o Patrick para recuperar o jogador a qualquer custo. Então, fora de casa, colocava o Patrick nunca entrava dentro de casa, e ninguém sabia muito bem a função do Patrick, enfim. Isso resume muito bem Kleber Xavier com Tassiano. Exatamente, jogador que só entrou fora de casa, dentro de casa não entrou nas últimas 2 partidas. E aí ele fala, né? Eu lembro que o Neymar, sobre o Tassiano, quando conversamos sobre a rever a situação dele, tentar aproveitá-lo de uma maneira melhor, entendemos que ele sentia mais à vontade como falso 9 pelo lado esquerdo, mas não mais pelo lado direito. Função que, em teoria, ele veio exatamente para isso. Ou seja, Kleber Xavier já não vê a função do Tassiano. E é uma situação muito parecida com a do Patrick, cara. É querer resgatar o cara o cara mais velho, que tem um valor de mercado alto a qualquer custo, e em contrapartida prejudica os meninos da base por tirar espaço deles. Essa é a situação que a gente tá vendo. Vamos continuar?
Porque o Carille fez a mesma coisa com o Miguelito, né? Ele falou assim, a minha resposta foi curta, porque eu já falei sobre isso. As 3 ou 4 vezes que coloquei o Miguelito, a resposta não foi igual. E ele concorda mais ou menos com isso. Penso que a Série A é mais fácil que a Série B para garotos. Sim, ele falou isso, tá? Tem essa preocupação com o Souza também. Exato. Por que o Souza não jogava ano passado? Porque ele falou que o Souza e o Miguelito eram jogadores para a Série A. Sabe o que o Kleber falou do Bom Tempo? Coisas muito parecidas. Que vinha trabalhando bem, mas não era momento de usar, que tinha que colocar aos pouquinhos porque não era momento pro Bom Tempo. Ou seja, cada vez mais a gente vê um técnico que parece que só sabe jogar de um jeito, né? Sabe jogar de um jeito, de uma maneira, não é a maneira que a gente acha que esse time conseguiria render mais. E também não tá lidando bem com os meninos da base. Muito pelo contrário. Tem lidado muito mal, não apoia o Ryan, pediu rescisão, Rian pediu rescisão. Bom Tempo tem perdido espaço no time, JP Chiramon tem caído de valor de mercado porque não joga. Eu não vejo proveitos ainda no trabalho do Kleber. Sendo muito sincero, para quem defende o trabalho dele, eu não entendo, sendo muito sincero, eu acho que é muito parecido com o trabalho do Carille. E se no começo do ano o Carille não servia, imagina um cara que tem menos experiência que o Carille, mas tem um modelo de jogo muito, pelo menos a gente consegue analisar, parecido. E que até agora não mostrou nenhuma competência de saber o que fazer quando tem a bola no pé. Muito preocupante a situação do Kleber Xavier. Eu deixo claro que eu já teria demitido, até porque eu acho que o perca que o Kleber Xavier tem causado é bem maior. O Kleber não conseguiu ser criativo para gerar relações ofensivas contra o CRB, o que causou uma eliminação nossa na Copa do Brasil. O Kleber Xavier tem desvalorizado os ativos da base e não colocá-los em campo em situação nenhuma, mesmo quando eles são melhores que os atuais. O Kleber Xavier tem promovido substituições sem sentido cada vez mais, querendo salvar jogadores que já estão desgastados demais ao invés de dar oportunidade para meninos da base. O Kleber Xavier tem segurado jogadores como o Pituca, que teve proposta, como o próprio Tassiano, que teve proposta do Atlético Paranaense para jogar a Série B. Sabe, cara, eu não vejo proveito no técnico atualmente. Eu acho que o custo que ele tá dando pro Santos é muito maior. Se tem grana para pagar o salário de Igor Vinícius, de Tassiano, de não sei mais quem, tem dinheiro para pagar o salário de um técnico bom. Então, essa argumentação do não tem dinheiro é bem sem sentido. Se não tivesse dinheiro, tava contratando esse tipo de jogador? Pra mim é falta de prioridade, é falta de planejamento, é falta de saber com o que gastar. E é isso. Seu like, sua curtida, seu comentário. Muito obrigado, meus queridos. E agora eu fui.